Pessoal, e que tal um dividendo como esse? 52% mais 18% só de taxa de aluguel. Sim, é possível você hoje extrair aqui, nominalmente, mais de 70% de yield ou proventos da nossa querida Simprop e Tech, código Cine3. Então hoje o objetivo aqui é mostrar para vocês, até mesmo com dados atualizados, quais são os pontos positivos, negativos que a gente tem que ficar de olho aqui em relação a essa empresa. Lembrando que a empresa passou recentemente por uma redução de capital, onde ela compartilhou esses proventos, esta remuneração com os seus acionistas. E quando a gente olha aqui na perspectiva dos últimos 12 meses, nós podemos observar alguns desses efeitos, como por exemplo aqui, aqui e aqui, alguns como redução de capital, outros como pagamento substancial de dividendos, entre outras coisas. Vamos lá, hoje no vídeo eu quero mostrar para vocês algum desses pontos interessantes. Outra coisa também é que mesmo nesse zigue-zague meio controverso, nos últimos 5 dias pós redução de capital, pagamentos de dividendos, ela continua subindo ao seu ritmo. Observamos aqui que nos últimos 5 dias ela já subiu aqui aproximadamente 10%. Lembrando que a Cine3 ela é uma, vamos colocar uma combinação barra transformação daquela antiga Cirela, se você se lembra, do ramo imobiliário, bastante interessante, sempre pagando muitos proventos, controladores que gostam bastante também desses dividendos e que acaba caindo também para nós, os acionistas minoritários. Então a pergunta aqui é: e aí? Como é que está a Cine3 hoje para investir? Conforme nós dissemos no início, ela sempre faz ou tem aqui como objetivo compartilhar dos seus lucros e das suas distribuições para os acionistas. No meio do ano, 440 milhões, também 560 milhões, entre outras coisas, como por exemplo, quase 1 bilhão só de remuneração para os acionistas, lucro líquido interessantíssimo e até alguns dizendo que ela é mais barata do que um FII, ou seja, um fundo imobiliário, e paga dividendos com mais regra ou com regras e mais generosos. Bom, vamos observar isso na prática. Não é comum a gente ver, ainda mais nesse cenário de queda da bolsa de valores, uma empresa crescer tanto assim num curto espaço de tempo. Bom, a primeira coisa é observar aqui os seus números, ou a gente pode chamar de pontos aqui de valuation. Sim, a gente vai fazer uma análise de valuation mais abrangente utilizando o nosso painel inteligente. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos números que nós temos. A primeira coisa que a gente pode observar é que ela é uma empresa descontada. Por quê? Preço em relação ao seu valor de patrimônio 0,47, ou seja, hoje ela está cotada praticamente a metade do seu valor patrimonial. Lembrando que o seu valor patrimonial aqui não é simplesmente, vamos colocar assim, bravatas, não, ela tem patrimônio real físico mesmo. Outra coisa interessante, o PL extremamente baixo, e aqui a gente não precisa colocar o fator cíclico, porque ela não é commodity, então o PL nesse valor extremamente baixo. Aqui um pouco da questão de bandeira amarela, ela está distribuindo 2 vezes o seu lucro líquido, isso a gente pode ver pelos 200% de payout, porém um dividendo extremamente alto, taxas de aluguel que remuneram bem, uma margem líquida muito interessante, muito próxima aqui da margem bruta, e alguns desses efeitos que a gente observou recentemente, além da redução de capital, que deu por volta de R$ 3,66, também teve um dividendo generoso aqui, né, do mês 8 para o mês 9 de 2024, de R$ 2,88. Então, quando a gente soma esses dois fatores, a gente vai observar aqui, olha, em termos claros, né, olha, 3,66 mais
2,88, temos aí R$ 6,54. Levando em consideração que a ação está hoje em base 5, uma ação aproximadamente um pouco mais de R$ 5, nós temos aí, né, só de proventos, né, maior do que propriamente a sua cotação. Olha só que coisa interessante. E como se já não bastasse, nós ainda podemos observar um crescimento de receita dos últimos 5 anos na ordem de 23% e também dos lucros, 37,4%. Ou seja, não é somente aquele voo de galinha, né? A empresa realmente vem aqui se superando na questão de valorização e rentabilidade. Agora a pergunta é, e aí, vale a pena ou não investir em Cine 3? Bom, a gente pode observar nessa matriz aqui, né, de pontos fortes, quais são, né, ou como está o equilíbrio das suas potencialidades, como por exemplo, sua integridade, desempenho, crescimento, ganho, avaliação do mercado, entre outras coisas. O que a gente pode observar é que no fator de crescimento e de ganho está um pouco aquém, porém, os analistas classificam ela como compra. Ponto negativo para o retorno sobre capital, desempenho melhor do que os concorrentes, isso é ponto positivo. A alavancagem dela está bem baixa. A questão do desempenho esperado e cobertura também bem interessante das suas obrigações também. Então, o que a gente pode observar aqui, de fato, na questão da avaliação de mercado, ela é uma empresa muito bem quista, sobretudo daqueles pontos que nós observamos, que remunera muito bem os seus acionistas. Fato é que, quando a gente observa a relação do seu preço-alvo, há um preço-alvo médio aqui na ordem de R$ 7,05, uma alta potencial de 32%, e isso aqui, né, com base na avaliação de alguns analistas. Tem alguns que estão falando em 9,10, outros em R$ 5,00, a média dá 7,05. Pergunta: Bruno, você investe em Cine 3? Minha resposta, por enquanto não, mas é uma empresa que está aqui no meu radar. Eu vou esperar essa questão aí de como vai ficar a atenuação da redução de capital, como isso vai impactar no próximo trimestre os seus resultados. Então, a minha posição aqui é esperar. Embora tenha batido um certo arrependimento de não participar antes, porque é uma empresa que no nosso painel inteligente ela aponta como um bom investimento, além do retorno, ela também está bem descontada. Até mesmo quando a gente observa aqui, quero até me adiantar, quando a gente observa aqui, por exemplo, colocar no nosso painel inteligente Cine 3, aqueles que são usuários do nosso painel conseguiu pegar essa oportunidade. Olha lá, Cine 3 ainda está barata do ponto de vista de desconto para Benjamin Graham e também barata para Joe Greenblatt do ponto de vista de retorno. Então isso é bem interessante, um dividendo extremamente alto e um potencial de ganho aqui também bem elevado. Então aqueles que tinham o painel há um tempo atrás conseguiram fazer uma boa entrada e uma boa rentabilidade. Mas isso também não basta, existem outras empresas, claro, outras oportunidades que daqui a pouco eu mostro para vocês. Uma pergunta interessante, né? Olha, como que Cine faz receita ou gera suas receitas? A gente pode observar que hoje ela é uma empresa já na ordem de bilhão e ela faz isso através de vendas em corporações, lembrando que é high ticket, ou seja, são incorporações de alto valor, locação de shopping, estacionamento, prestação de serviço e edifícios corporativos. Uma empresa aí com uma boa receita e uma boa diversificação dentro do seu setor. Quando nós mostramos aqui a questão do aluguel de ações, tem duas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, Cine 3, vou pegar aqui, olha, a quantidade de ações alugadas, eu percebo uma coisa importante. Olha, se eu pegar aqui pela porcentagem, veja que a quantidade de ações alugadas está extremamente baixa. Muito bem, então o mercado não está apostando numa queda. E se eu observar aqui normalmente, que também teria que estar baixo os registros, uma vez que o fator especulativo é baixo, teria que ter baixa também, ou baixo remuneração pelos aluguéis. Mas o que eu vejo aqui é o contrário. Conforme eu mostrei no primeiro slide, as taxas de aluguel de Cine 3 estavam em 5% por um bom tempo, aí ela saltou para quase 30%, caiu, subiu, caiu e agora está parado aqui nos 18%. Olha só que interessante, dado atualizado. Hoje, quero saber, você deixa alugadas suas ações de Cine e está conseguindo pegar algo próximo desses 17%, 18%? Conseguiu pegar esses contratos de 26%, 27%?
coloca aí. E se você tem dúvida como é que faz isso, quiser que eu fale um pouco sobre aluguéis de ações, coloca aí no campo dos comentários. A gente chama isso de dupla remuneração. Você pode chegar aí na sua corretora, pesquisar a custódia remunerada e ver quanto eles estão pagando aí por contrato. Outra coisa também interessante é acompanhar o movimento dos controladores, que a gente chama de insider, ver se eles não estão saindo do papel. Eu coloco aqui no site Fundamentos o ticker, pego aqui informação de insider e vejo outra coisa interessante. Olha, ela é uma ação pouco tradeada pelos controladores. Você pode observar isso desde novembro de 2023. E após aí essa redução de capital, na verdade, períodos próximo à redução de capital, houve uma compra substancial aqui, quase 500 mil ações e 15 mil ações, dando algo um pouco mais de 4 milhões de reais a um preço de R$ 8,80. Então aqui uma mensagem interessante que passa que os próprios controladores, até mesmo antes da redução, já fizeram suas compras, garantiram ali os seus proventos e depois no mês subsequente não desfizeram as suas posições. Passa uma mensagem muito importante aqui para o mercado. Das posições que hoje eu estou, abrindo aqui a minha carteira pública do canal, estou posicionado, posicionado hoje, conforme vocês podem observar. Aqui hoje eu estou com a minha carteira posicionado em Bradespar, a um preço bem interessante. Consegui pegar aí próximo dos 18, ela caiu mais para 16, quero aumentar meus aportes. Percebo aqui que ela está atingindo esse piso aqui, olha, 16,4 para mim é praticamente compra. Uma forma de comprar a Vale mais barata. Também estou posicionado em Vale, mas aqui no mercado americano, tá? Estou comprado em dólar nela, até por conta da flutuação do câmbio. Então eu consigo comprar aqui em Nova York as ações da Vale, as ADRs. E a ação BR estou posicionado também em Banco do Brasil, conforme você pode perceber aqui. Também posicionado em Banco do Brasil. Caindo abaixo de 24 para mim também é compra, 23 e qualquer coisa aqui também quero comprar, aumentar ainda mais as minhas posições, tá bom? E se você estiver se perguntando qual é essa corretora que eu utilizo, é a Quantifury, taxas e comissão zero. O preço spot sempre aqui atualizado sem spread, tá? Sem tirar aqueles centavinhos do nosso bolso. E caso vocês queiram conhecer, eu vou deixar aí o meu link, você utilizando o meu código, você ganha recompensas em ações do Banco do Brasil. Link aí na descrição e nos comentários. E o meu racional de investimento é o nosso querido painel inteligente, que já estamos chegando na marca de 1.200 usuários. Pessoal, tem ajudado bastante pessoas, incluindo aqueles que estão começando a investir, porque é muito simples. Por quê? 2 cliques, ações aqui segundo o critério de Graham, só você clicar em barato. Ações de Greenblatt também pega as baratas, ou seja, ele está pegando aqui a relação de retorno por desconto. Ele já mostra para você uma lista de ações boas e baratas aqui, bem rentáveis e com excelente potencial. Você até pode melhorar um pouco mais os filtros, colocando, por exemplo, acima de 5% de dividendos, dá um Enter, ele vai refinando aqui o nosso painel. Lembrando que está no link promocional, clica aí, você vai ter acesso a ele, tanto na descrição quanto nos comentários. E se dentro de 7 dias você não gostar, é só clicar em devolver, você tem aí o seu dinheiro de volta. Pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, também se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Obrigado, até mais, tchau, tchau.